Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Olá, meu nome é Felipe Xavier e esse é o Coffee X. No episódio de hoje, a gente vai responder de uma vez por todas. Estamos sozinhos no universo? Para fazer isso, eu convidei o meu grande amigo e colega de trabalho, Eloy Vidal. E aí, Eloy, seja bem-vindo ao Coffee X. E aí, galera, joia? Primeiramente, gostaria de dar um recado para os meus amigos extraterrestres. Eu espero que eles não fiquem bravos comigo, né? Eu ter escolhido primeiro vir no Coffee X, que vai ser o maior podcast no futuro, pelo menos aqui da Terra, né? Ao invés de ir no podcast deles lá em Marte. Então, dito isso, olá, terráqueos. Meu nome é Eloy, tenho 23 anos. Sou natural de Ituverava, uma cidadezinha localizada no interior de São Paulo. E guarda essa informação que ela é muito importante. Hoje eu moro em Uberlândia e sou apaixonado por quadrinhos, histórias sobrenaturais e robótica. Então, resumindo, eu sou meio que um nerd que fala com espírito. Então, como profissão, sou designer de experiência do usuário, curto música de todos os estilos e gosto principalmente de filmes de terror e suspense. Pensei muito aqui, eu pesquisei muito, na verdade, uma introdução legal aqui, mas eu já fiz de propósito uma ruim, que a galera vai pedindo, traz o Eloy de novo pra ele fazer uma outra introdução ruim e tal, até sair uma boa. Então, quero vir uma introdução de respeito. Pô, então é isso, o Eloy já deu a ficha técnica inteira dele aí. Eloy, bem-vindo, cara, é um prazer te ter aqui no Coffee X. Eu acho que vai ser um papo muito louco. Eu queria explicar pro ouvinte do Coffee X que eu costumo gravar aqui sobre filme, série, sobre viagem, alguns pensamentos meio loucos assim, mas eu nunca compartilhei com os ouvintes o quanto eu curto ET. Cara, você fala de um filme de ET pra mim, você fala de um documentário de uma parada louca que aconteceu, me chama muita atenção. E aí a gente troca ideia muito no trabalho sobre tudo, e aí surgiu que eu não sabia, e depois o Eloy me contou que o cara curtia esse tipo de assunto de ufologia. Eu falei, cara, a gente tem que fazer um podcast disso. E eu convidei, e o Eloy é louco o suficiente pra aceitar e vir aqui no Coffee X bater esse papo comigo. E eu acho que vai ser super divertido. Cara, obrigadão por você estar aí. Antes da gente ir pro papo, tem alguns recadinhos pra vocês, então não saia daí. Oiê, eu sou a Paula e eu tô invadindo o Coffee X hoje para falar de uma coisa muito importante. Você sabia que menos de 5% da população brasileira é fluente em inglês? Isso é muito pouco para um país com mais de 200 milhões de pessoas, você não acha? Por isso eu quero falar do nosso blog, inglescorreto.com. O Felipe sempre fala sobre filmes, música, viagens e outras coisas em que o uso do inglês é essencial. Lá no nosso blog, inglescorreto.com, a gente tem vários e-books, artigos, podcasts, curso grátis, um monte de conteúdo para te ajudar a aprender inglês de um jeito mais rápido e que funciona de verdade. Além disso, a gente ainda tem o nosso canal no YouTube e o nosso Instagram, com conteúdos diários para você aprender cada vez mais. É todo dia um pouquinho. É só você procurar Paula e Felipe Xavier no YouTube e no Instagram que você encontra a gente. Se tiver alguma dúvida, é só olhar na descrição aqui do podcast que todos os links vão estar descritos para você não perder nada, beleza? Então vamos lá, vamos começar esse assunto extraterrestre que a gente vai falar um pouquinho. Eloy, eu queria te fazer uma pergunta, que é, como que começou, cara, essa sua paixão por ufologia, por ETs, por coisas sobrenaturais, assim, que acho que se mistura muito, às vezes, o papo de ET com experiência sobrenatural mesmo, assim, às vezes a galera tem essa mistura, né? Mas como que você
começou, assim, a se interessar por esse assunto? Antes de mais nada, né, eu só queria ressaltar que eu não sou nenhum especialista, um ufólogo especialista, sou apenas um menino doido, né, que gosta do assunto. Mas eu comecei a estudar muito sobre o assunto depois de ouvir uma história do meu professor de física no ensino médio. Lá um dia eu tava perguntando pra ele sobre gerador de energia infinito, sabe? Eu queria fazer uns robôs, então assim, fui muito doido aí nessas piras. E um dia falando sobre essas energias, né, ele falou que para mim chegar nesse nível de energia, para construir um gerador de energia infinito, teria que ter tecnologia alienígena. E aí você já viu, né? A sala inteira começou a ouvir essa história, todo mundo já começou a perguntar: e aí, professor, você já viu alguma coisa e tal? E ele contou uma história. Ele contou uma história que um dia ele estava voltando para a cidade dele, dentro do carro com os pais, e do nada o carro começou a ficar muito quente. As portas, assim, ficaram quentes, o carro ficou muito quente, e eles pararam no meio da estrada para ver o que estava acontecendo, e do nada veio um clarão muito grande, assim, em cima do carro, um barulho muito forte, um clarão muito forte, junto com um som meio que bem forte mesmo em cima do carro. E ele contando essa história, ele acabou dizendo que aquilo parecia que durou muito tempo, mas na verdade durou só alguns minutos, e de repente aquela luz sumiu, desapareceu, e desde então ele gosta muito do assunto. Então depois disso a gente começou a virar amigo próximo. A gente só falava de física quântica, astrofísica, depois das aulas. E aí depois foi onde eu comecei a embarcar mesmo nos estudos. Eu fiquei mais por dentro de alguns fóruns, alguns canais no YouTube que falam diretamente sobre o assunto. Já foi uma puta experiência para começar, né? Você ouve do seu professor que ele viu alguma coisa, então já começa a tremer as pernas já. É muito doido, né? Você falou que você é de Ituverava, né? Uma cidade que é muito pequena, e existe uma parada nisso, né? De que, cara, quando tem esses eventos não acontecem em São Paulo, capital, não acontecem, sabe, em grandes centros, acontecem em cidadezinha, cara. Por que você acha que tem essa... Olha, eu acredito que isso acontece porque os próprios alienígenas não são burros, né? Então, se eles estão aqui, eles têm alguma missão específica, que eu não sei, mas essa missão seria algo um pouco mais distante das cidades, algo relacionado à coleta de energia ou buscas por estudos relacionados à matéria orgânica. Eu acredito que seja mais nesse sentido. E entre ir para uma cidade gigantesca e ir para uma cidade pequena, que às vezes as pessoas não têm tanto contato com tecnologia, eu acredito que seja a opção mais viável nesse momento para poder fazer essas buscas. É importante eu fazer um disclaimer aqui sobre esse assunto e dar o meu ponto de vista sobre, porque eu gosto do assunto, mas eu sou cético para cacete. Então, eu não acredito em muitos dos relatos, em muitas das coisas. Pra mim, é uma coisa interessante, é um fenômeno interessante que eu acho, só que eu não acredito no que rola. Já você tem outra percepção disso. E, emendando uma pergunta já, se você já presenciou, se você já teve uma experiência que te faz crer piamente que já tivemos contatos com marcianos ou, enfim, seres de outro planeta. Tá, vamos lá. Você já ouviu a frase de quem procura acha? Guarda essa informação. Então, eu vou refazer essa frase para te rebater aí seu tom cético, vai. Você só verá algo quando você conseguir entender o que viu. Eu acho que esse é o ponto principal. Quando eu comecei a estudar, buscava bastante ter esse tipo de experiência, ficava, olhando o céu nas madrugadas e tal. E eu tinha um grupo de amigos que a gente jogava truco no meio do canavial, visto que Ituverava é uma cidade pequena. Então, assim, não é muito difícil você ter um canavial perto. Caraca, truco no canavial. É uma boa hashtag. Coloca aí, gente, no episódio. Truco no canavial. E aí, o que aconteceu? Num dia específico, eu não me lembro a data exata, porque faz já bastante tempo, faz assim, em torno de uns 8 a 9 anos, por aí, que a gente viu algo caindo a mais ou menos uns 5 km da gente, que passou por cima e caiu. Quando a gente viu que caiu, a gente achou que fosse algum meteorito até, porque a gente viu caindo como se fosse entrando alguma coisa na atmosfera, e ele caiu no chão e fez um barulho. A partir disso, passou uns 20 minutos, porque como caiu um pouco mais distante, a gente começou a sentir um cheiro forte de formol no ar. Mas assim, a gente não tava bêbado, ninguém bebia, a gente só ficava jogando e vendo as estrelas. Nem bêbado, nem outra substância entorpecente, não, né?
Exatamente. E um dos nossos amigos mais corajosos, ele pegou e começou a olhar, tipo assim, nas trilhas, né, do canavial, que tem várias trilhas onde os caminhões passam, e ele jura, de pé junto, que viu um cachorro, tipo assim, um ser, né, de 4 patas, virando algo bípede. No caso, um ser de 2 pernas. Eita ferro. E aí, o que acontece? Eu não vi essa cena, mas eu vi uma coisa que, pra mim, me marcou mais. Que eu vi 2 par de olhos vermelhos do tamanho da minha mão, mais ou menos. Então, assim, era bem nítido, no meio do nada, 2 pares de olhos vermelhos. Na época, poderia até se chamar de demônio, algo nesse sentido. Chupa-cabra. Pode ser o chupa-cabra. Pode ser o chupa-cabra. Só que tudo isso foi tão rápido, porque as pessoas viram isso e já saíram correndo. E a gente deu uma coisa, assim, eu não sei se foi sorte, mas na verdade não foi tanta sorte, porque quando a gente saiu desse canavial, um monte de crianças, jovens correndo, passou uma polícia e ela meio que deu um enquadro na gente, né? A gente... eu não sei qual que é a palavra certa aqui em Minas, mas deu um enquadro na gente. Baculejo, batida policial, perda de dignidade, tudo isso entra aí, né? Muito bom. E aí, a gente comentou sobre o assunto, né? Porque eles falaram, o que vocês estão correndo aí do meio do nada, que não sei o que tem. E a gente comentou no assunto, a gente virou meio que piada pra eles, né? Os caras estavam pensando que a gente estava, sei lá, passando por uma coisa, ou até mesmo venda de algum entorpecente, ou às vezes roubando alguma coisa, e do nada os caras param a gente começa, moça, tem um bicho com olho vermelho no meio do nada, a gente deixou todas nossas coisas lá, e o policial entrou logo em seguida e não achou nada. Após esse dia, as amizades meio que distanciaram, então pode ser alguma coisa sobrenatural, não sei, mas depois desse dia, algumas pessoas meio que distanciaram por conta do que ocorreu e a gente nunca mais falou tão abertamente sobre esse assunto. Existem alguns amigos mais próximos que a gente sempre brinca sobre isso. Mas essa foi uma das experiências assim, mais chocantes que eu tive na minha vida em relação a OVNIs, porque a gente viu algo caindo, a gente sentiu um cheiro completamente diferente do espaço que a gente tinha costume de ir, e logo em seguida o meu amigo viu uma coisa que não é desse mundo, de repente eu vejo 2 pares de olhos enormes no meio do canavial, estava muito escuro, e a gente correu e depois, né, eu não sei mais o que aconteceu, sabe? E a gente fala com as pessoas, você deve ter visto um cachorro, mas eu sei que não é um cachorro que eu vi, sabe? Legal. Cara, vamos sair então desse momento que a gente se apresentou. Eu não tenho nenhum caso. O único caso que eu tenho, inclusive eu vou deixar o link na descrição aqui do podcast, primeiro link aí, já podem clicar aí. Vai estar um link de um vídeo no YouTube. Quando eu era criança, cara, acho que um dos meus sentidos, assim, uma das coisas que eu comecei a curtir fazer eu tenho um tio e ele sempre curtiu muito coisa nova, tecnologia e tal. E teve uma época, eu morava em Montes Claros também, uma cidade bem menor que aqui, onde a gente mora, né, em Uberlândia. Apesar de Uberlândia não ser gigante, mas é uma cidade de porte médio. E aí eu morava, né, em Montes Claros, junto com esse tio meu, assim, meio que próximo à casa dele. E ele entrou numa vibe de comprar um telescópio. Ele comprou um telescópio. Só que o telescópio não era, tipo, desses telescópios super, ultra, mega desenvolvidos e tal. Então ele era um telescópio que dava pra você ver, tipo, a gente conseguiu ver planetas depois de aprender a configurar o telescópio direitinho e tal, a gente conseguiu ver coisas. E aí eu me lembro que às vezes esse tio meu morava no segundo andar da casa, e aí às vezes a gente subia lá pra casa dele e a gente ficava olhando o céu e trocando ideia, assim, a gente apagava todas as luzes, ficava olhando no telescópio e falando, olha aquilo lá e tal, e a gente ficava discutindo esse tipo de coisa, saca? E aí esse vídeo no YouTube que eu tô fazendo é uma brincadeira que a gente fez de edição de vídeo, que a gente tinha uma galera da minha família, tipo, de férias, eu acho que era, tipo, próximo do Natal, e aí tem um outro casal de tios meus, a gente fez um pequeno videozinho deles deitados, assim, na varanda da casa, num colchão, e aí, de repente, ocorre uma abdução. E aí, existe um vídeo disso, cara, e é muito da hora. É mal feito, toscamente, de propósito, e também porque isso, sei lá, deve ter sido em 2008, 2009, ferramentas de edição de vídeo não eram tão acessíveis a todas as pessoas do mundo como é hoje, né? Mas vou deixar o link aí, vocês procurem, cliquem e vejam aí. Essa foi uma das minhas primeiras participações roteirizando alguma coisa. Eu era apenas uma criança e eu ajudei a dar as ideias ali de falar, essa cena aqui faz assim, faz assado. Quero dar uma abertura de um assunto aqui que a gente pode trazer num segundo momento, já até pedindo pro pessoal cobrar o Felipe,
para me chamar novamente, que é sobre espíritos, e eu passei alguma coisa relacionada a isso por ser designer. As pessoas acharam que eu fiz uma coisa, mas que na verdade eu não fiz, e eu fui taxado como mentiroso porque eu sabia Photoshop. Então assim, eu já passei por uma coisa muito legal para contar, mas fica para um outro episódio. Então vamos lá. A gente separou 3 casos, né? A ideia de falar aqui sobre se estamos sozinhos ou não, a gente sabe que tem 1 bilhão de casos que acontecem no mundo inteiro, e casos e teorias da conspiração e tal. A gente focou em 3 casos brasileiros daqui, e a gente vai falar um pouquinho deles. Eu não sei muita coisa, na real, os 2 primeiros casos que a gente vai falar eu não sei nada, e o terceiro caso eu sei uma coisa ou outra, mas a gente vai apresentar esses 3 casos aí e vai conversar sobre esses casos. Vamos lá, Eloy. Primeiro caso que você indicou aí pra trazer é o Noite Oficial dos OVNIs. Me fala um pouco mais sobre esse caso. Que caso é esse? O que aconteceu? Onde foi? E qual que é a história aí por trás disso? Cara, a Noite Oficial dos OVNIs, ela aconteceu durante a noite do dia 18 de maio de 1986 e se estendeu até a madrugada do dia 19, quando o espaço aéreo meio que foi invadido por mais ou menos umas 20 espaçonaves, que na verdade a gente chama de OVNI, né, que é objeto voador não identificado. E o que aconteceu de fato, né? Os OVNIs, eles foram detectados pelos radares da Defesa Aérea Brasileira, e no início até o operador do radar, né, ele achou que era um farol, porque os OVNIs, eles estavam estáticos, eles estavam parados e emitindo luz, né, jogando luz e voltando. Mas aí o que aconteceu? Porém, outros focos de luz começaram a aparecer. No começo apareceu 1, 2, foi aumentando até completar 20 OVNIs. E isso apareceu desde boa parte dos OVNIs, eles se concentravam em São José dos Campos e alguns trechos do Rio de Janeiro. Só que aí o que aconteceu? O mais louco foi ouvir que o comandante das Forças Aéreas, por ver algo que ele não sabia explicar, ele ordenou um ataque com 5 caças brasileiros, que eles sobrevoaram em busca desses OVNIs. Eu trouxe aqui 3 links, que na verdade vai para um vídeo só, para você meio que ouvir os áudios. Em uma entrevista ao Fantástico em 1999, um dos pilotos disse que captou a velocidade incrível de Mach 15 desses objetos. Então, com os áudios que vocês vão ouvir agora, você vê o tanto que os pilotos estavam em pânico e também estavam até achando que era uma brincadeira, porque era um negócio meio que surreal para a tecnologia da época. Só para vocês terem uma noção, uma velocidade de Mach 15 equivale a mais ou menos 20 mil km por hora, de 18 a 20 mil km por hora. E os caças que a gente tinha naquela época, os nossos caças atingiam em torno de 1.800 a 2.000 km por hora. Então, mesmo que eles quisessem, eles nunca iam chegar próximos desses OVNIs. Eu tenho contato. Confirma? Foi contato. Prossiga nesse contato, caçador. Caçador passando a Rojão. Caçador passando a Rojão. No código dos pilotos, isso quer dizer que o caçador, o avião caça, entrou na situação Rojão. O míssil está pronto para disparar. Prossiga nesse contato. Foi, tem Judite agora. Judite significa que o alvo está no radar. Ou seja, o piloto pode atirar se for autorizado pela Defesa Aérea. Mas neste momento, o alvo se afasta em alta velocidade. Está aumentando. Aumentando a distância, confirma. Afirmativo. A distância está aumentando de novo aqui. 7. Aumentando rápido, né? Comportamento muito estranho, ok? Nesse caso, a própria Força Aérea disse, em um relatório oficial liberado em 2009, que hoje você pode encontrar dentro do Arquivo Nacional, que eu vou dar entre aspas aqui. Como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, esse comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem de certa forma inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação, não forçamente tripulados. E
aí é onde eu quero dizer, que eu quero voltar naquela pergunta sua do começo, que é por que eles tendem a aparecer em lugares menos populosos. Exatamente por isso, por conta deles serem inteligentes e eles não querem ser perturbados. Então, eles têm uma certa inteligência, que eles conseguem, sim, diferenciar, pessoas estão indo atrás deles, eles conseguem dar um gás, assim, na espaçonave e conseguem sumir, praticamente, por conta da alta velocidade da tecnologia. E o governo liberou os arquivos através da Lei de Acesso da Informação. Essa lei, aqui no Brasil, é uma lei democrática. E essa lei a gente protege informações ultra secretas por 25 anos. Ou seja, essas informações e todos esses áudios foram liberados lá no Arquivo Nacional por conta dessa lei. E esse é um dos casos mais loucos sobre ufologia no país. E eu fico pensando, né? Já imaginou se o Brasil dispara um míssil e começa uma guerra intergaláctica? O Brasil? Não, acho difícil. Acho difícil, cara, começar com o Brasil. É só se for atacar pra ganhar rápido, né? Por começar atacando o mundo pelo Brasil, acho que ganha rápido, inclusive. O governo brasileiro, com certeza, faria alianças pra não morrer rapidamente. Mas, sobre esse papo ainda dos caras sempre aparecerem em cidades pequenas, né? Pode ser que apenas os caras que vêm pra Terra, eles são alienígenas do campo. A galera curte mais... Né? Às vezes a galera não é mais... não são ETs muito cosmopolitas, sabe? Os caras não curtem muita urbanização e tal. Se você parar pra pensar que os caras teriam tecnologia foda, já entrou no nível de tecnologia quase orgânica, né? Então, assim, é muito mais legal você ficar próximo de uma vaca do que ficar próximo de um prédio, sei lá, sabe? Pode ser um modelo nesse sentido. E só sobre esse caso, só pra gente fechar ele, que infelizmente a gente não teve mais descobertas, realmente só são esses áudios da própria Defesa Nacional que foram liberados, e o Fantástico foi o primeiro a liberar isso pro Brasil, né, numa matéria, e nesse sentido os pilotos não conseguiram captar mais nada, visto que eles meio que comeram poeira. Legal. Além desses áudios, Eloy, tem algum outro tipo de prova que ilustre esse evento aí, ou o que a gente tem... É claro que você falou aí que tem documentos e tal, mas tem algum outro tipo de prova, sei lá, visível, que além do exército, sei lá, porque sempre rola essa parada de, tipo, a galera confirmar, fulano ali viu, aí depois vai conversar com outra galera ali e viu também. Você sabe de alguma outra prova que consiga basear mais esse caso aí? Nesse caso específico, Felipe, não teve tantas provas do pessoal mesmo, das pessoas, visto que estava durante a madrugada e na época a tecnologia era bem pífia, né? Então a galera não tinha um iPhone para poder gravar ou pegar alguma coisa. Então, o mais legal desse caso foi que os próprios pilotos, a própria Força Aérea Brasileira, eles confirmaram o caso, entendeu? Então, assim, geralmente o governo ele tende a esconder. Nesse caso, ele abriu para todo mundo. Acho que talvez por ser um período que estava entrando na democracia um pouco mais forte no Brasil, e eles talvez foram pressionados em soltar essa informação, ou talvez poderia ter sido soltado por outra pessoa, e eu acho que eles quiseram colocar essas informações, mas de qualquer forma, boa parte dos arquivos entraram como ultra secretos, né? Então, só depois de 25 anos que as pessoas de fato tiveram acesso a algumas coisas, mas o caso meio que já morreu, né? As pessoas talvez que estavam lá não estão mais aqui, então fica um pouco mais difícil de ter mais informações. Legal. Pô, eu acho muito doido que a galera não ter, muita explicação, sabe? Porque, assim, ao mesmo tempo que eu sou super cético em diversas coisas relacionadas a isso, eu fico pensando o que pode ter sido várias coisas, saca? Porque às vezes a galera fala bem assim, não é OVNI, mas é o quê? Na maioria das vezes os caras conseguem refutar, né? Os caras falam, não, foi um fenômeno, não sei o que lá das quantas. O maluco tava, sei lá, soltando um balão, enfim, N coisas, mas tem vários casos que os caras não conseguem responder. Então isso que é muito louco, né? Esse é um dos casos que a galera não consegue responder justamente por uma questão física, que é a questão da força G. Porque se um OVNI consegue atingir 20 mil quilômetros e consegue fazer manobras de formato de L, formato de estrela, super rápido, numa velocidade dessa, os ETs teriam que ter uma tecnologia que é praticamente magia pra gente, né? Tem até uma referência que fala que para alguns é tecnologia, para outros são magia, mas na verdade a magia, ela evoluiu, a tecnologia evoluiu tanto que chegou a ser magia a um certo ponto.
entendeu? Porque é uma velocidade meio que inimaginável pra gente até nos dias de hoje. Legal, vamos pro próximo caso? Próximo caso é da hora. É da hora pelo o nome, assim. Isso aqui, cara, nome de filme sensacional. Se eu visse pôster de filme com esse nome aqui, toma aqui o meu ingresso. Toma o dinheiro do meu ingresso aqui. Máscara de Chumbo. Hoje você vai conhecer a história de Miguel e Manuel, 2 técnicos de televisão encontrados mortos em 1966 no alto de um morro em Niterói, no Rio de Janeiro. Eles saíram da cidade de Campos, interior do estado do Rio, dizendo que iriam para São Paulo. 38 anos depois, ainda não se sabe como e por que eles morreram. Experiência espiritual, contatos com seres extraterrestres ou um roubo perfeito. Não há uma resposta definitiva, mas uma coisa se sabe. O descaso das autoridades envolvidas na investigação transformou as 2 mortes num mistério indecifrável. O mistério das máscaras de chumbo. Que caso é esse, Eloy? O que rolou aí? Tá, vamos lá. Primeiro eu quero fazer uma dinâmica aqui com você. Imagina você soltando pipa no alto de um morro. Você tem toda uma visão. Quando de repente você encontra 2 corpos estirados no chão, com 2 máscaras em formato de óculos moldados a chumbo. O que você faria, Felipe? Eu? Quantos anos eu tenho nessa... Vamos colocar que você tem 15 anos, como o menino que encontrou. Há 15 anos eu faria merda, com certeza. Eu, sei lá, primeiro chamaria uma galera pra ver, sei lá. 15 anos hoje a galera tira foto, posta em rede social, esse tipo de coisa, né? Mas sendo idoso que eu sou, de 28 anos, eu fingiria que não tinha visto, porque se eu vir 2 corpos, eu vou só virar as costas e falar, eu não quero ser suspeito. Então eu saio, faço uma ligação anônima e falo, tem um rolê ali. Exato. Esse caso aconteceu em 1966, então ele é um pouco mais antigo. Ele aconteceu no Morro do Vintém, lá no Rio de Janeiro. Um local que desde então, desde aquela época, até mesmo como eu citei no caso acima, é um local considerado com inúmeros avistamentos, né? Então, guarda esse nome aí do morro, deixa eu falar bastante dele. Nesse caso, existiam 2 eletricistas, era o Miguel Viana e o Manuel Pereira da Cruz. Ambos moravam em Campos, no Rio de Janeiro, e no dia 17 de agosto de 1966, ambos disseram para suas famílias que eles iriam realizar algumas compras, sabe? Compra de material para a parte elétrica. E eles iriam para São Paulo para comprar essas peças. No dia seguinte, mesmo eles dizendo que iriam para São Paulo, eles acabaram comprando passagens para Niterói, sem falar com ninguém, simplesmente eles mudaram o curso. Chegando em Niterói, né, eles passaram em algumas lojas, eles fizeram algumas compras e depois eles simplesmente sumiram. Eles compraram algumas coisas e sumiram. Então, esse espaço que eles sumiram é meio nebuloso até hoje com as pistas que a gente tem. E aí foi onde aconteceu, né? Na semana do dia 17, o menino soltando pipa, né, encontrou os corpos já em estado de decomposição e com ele alguns objetos, tipo objetos feitos com papel laminado, tipo assim, copos, sabe, para poder beber água, só que feito com papel laminado, uma garrafa de água com magnésio, aquelas que você bebe para às vezes ter alguma melhora ali na parte de digestão. E o mais bizarro é que lá estavam essas máscaras de chumbo. No bolso eles tinham 2 papéis, um que tratava de uma equação elétrica e o outro papel algo um pouco mais bizarro e enigmático até hoje pra galera que estuda sobre o assunto, que nesse papel dizia o seguinte: 4h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsula após o efeito, proteger metais, aguardar sinal máscara. Sim, sem certos D, A, é porque a gente não sabe o que ele quis dizer nesse sentido. Muitas pessoas acharam que foi envenenamento por conta dessa citação de ingerir uma cápsula. Porém, feito a autópsia dos 2 corpos, nada foi encontrado. E o chumbo, ele é usado para conter radiação. Como eles estavam usando isso nos olhos, muitas pessoas cogitaram que eles estavam se protegendo de luzes muito fortes. No caso, seria algo relacionado à abdução. E onde eles foram encontrados, até hoje, não nasce vegetação. Ou seja, onde eles foram encontrados os corpos, até hoje não nasceu mais nenhuma vegetação naquele lugar, porque existia um alto teor de radiação no espaço.
naquele espaço onde eles foram encontrados. Muitas pessoas que naquele dia, né, no mesmo dia que foi encontrado os corpos, eles afirmam ter visto objetos voadores não identificados por volta daqueles espaços, né, luzes, principalmente luzes laranja, luzes azuis, que sobrevoavam aquele espaço. E o caso até hoje permanece sem solução. E o mais legal desse caso aqui é que, mais uma vez, o governo não acobertou. Por quê? Naquele tempo, muitas pessoas não tinham acesso a essa informação. Ou seja, essa informação ficou guardada por muito tempo. E hoje, quando as pessoas tiveram acesso por conta dessa lei de proteção de dados, de informação, na verdade, as pessoas começaram a se questionar sobre esse caso. E foi onde esse caso ganhou muito sucesso. Tanto é que tem vários canais do YouTube que contam esse caso, porque é um caso extremamente bizarro. Onde que eles construíram uma máscara de chumbo, onde eles conseguiram chumbo com tal fidelidade, né, que eles construíram um óculos praticamente. Por que esses chumbos estão lá? Na parte da autópsia não foi encontrado nada, nem resquício de drogas ou algo nesse sentido. Eles simplesmente deitaram e morreram. Simples assim, os dois. E aí, Felipe, eu acho que eu vou te trazer para o mundo de acreditar nos ETs, hein? Não, cara, eu não sei. Acho que essa história aí é mais furada que a anterior, hein? Eu acredito mais na anterior. Será? Essa, por um lado, a gente traz para um campo um pouco mais sobrenatural, mas quando a gente começa a pensar radiação no meio do nada, óculos protetor de radiação e as pessoas morrerem meio que do nada, sem algum tipo de morte específica, eu acho bem estranho, na verdade. E algumas pessoas disseram que viram algo sobrevoando aquele espaço. E até hoje, muita gente vê algumas coisas lá no Morro do Vintém. Então, e hoje, como que é a recepção das pessoas? Esse caso é famoso, a galera conhece, tem alguma coisa lá nesse local que a galera, não sei lá, tem alguma lenda que a galera continua falando disso ainda? Como que é a aceitação desse caso no próprio Morro do Vintém lá? Como que é? Então, diretamente ligado à cultura do morro, eu não sei te dizer se as pessoas lá cultuam ou tem alguma coisa nesse sentido, mas os ufólogos vão para lá estudar e também fazer vigílias naquele morro para poder ver se acha alguma coisa. O youtuber Edson Boaventura, ele é um dos youtubers, um dos ufólogos mais renome aqui no Brasil, e ele faz vigília lá todos os meses. Ele vai para lá para poder observar, ver se ele consegue pegar alguma informação diferente desse caso, visto que esse caso é de 1966. Mas o principal desse caso foi como essa informação chegou, porque essa informação chegou muito antiga e com muita documentação. Então, se fosse um caso menor ou mais isolado, talvez não teria tanta documentação. É porque, de fato, foi um mistério que ronda lá até hoje e alguns ufólogos fazem vigília lá para poder ver se encontram alguma coisa. Legal. Quero te fazer uma pergunta. A gente tá falando de um caso aqui que a gente tá misturando as paradas e eu quero saber a sua opinião. O que você acha que aconteceu? Você, Eloy, olhando os fatos, olhando as provas, e o que você acha que aconteceu, cara, nesse lugar? Cara, eu vou viajar, hein? Eu tenho uma visão desse caso que é o seguinte: esses eletricistas, eles tinham em mente construir alguma forma de energia quântica, algo nesse sentido. Por isso que num dos papéis, como eu disse, tinha uma equação elétrica que tratava exatamente de energia, como gerar energia do nada. Então, esse é um dos pontos importantes a ser considerado. E quando se fala sobre a forma que eles morreram, eu acho que eles tiveram acesso a como encontrar esses aliens ou como chamar eles para tirar dúvidas, algo nesse sentido. Porque o que eu sinto vendo o texto que ele escreveu é que ele precisava estar num local determinado, ou seja, ele já sabia qual o local que ele precisava estar, ele já sabia que ele teria que levar metais para se proteger e principalmente uma máscara de chumbo para poder conter a radiação sobre os olhos. Então, provavelmente, ele já teve algum insert antes, talvez ter visto alguma coisa, e eles foram lá para buscar a resposta sobre essa equação que estava no papel, entendeu? Então, eu acredito que aconteceu isso, e por queima de arquivo, talvez até dos alienígenas, eles foram mortos, talvez, depois que receberam a resposta. Talvez pode ter sido uma resposta, tipo, meio que explode cabeças, talvez, quem sabe? Equação da vida? Geração de energia infinita? Sei. Queima de arquivo alien. Vivi pra ver isso, cara, pra ouvir isso. Queima de arquivo alien. Não é só o governo do Brasil e dos outros países aí que tem queima de arquivo, não, os aliens também. Os aliens também. Cara, puta, da hora, hein? Vamos lá, vamos pro último caso de hoje.
particularmente, ele é especial pra mim porque eu morei nessa cidade por 6 meses da minha vida. A minha mãe trabalha lá, porque a minha mãe mora numa cidade lá perto e a minha mãe trabalha nessa cidade que a gente vai falar. E esse é um caso que, por exemplo, esses 2 casos que você tá falando, são casos mais escusos, assim, que eu nunca ouvi falar. Mas esse aqui eu cresci com essa lenda, sabe? E a cidade que a gente vai comentar aqui, ela se alimenta um pouco disso, dessa mitologia que a gente vai ver aqui se faz sentido ou não, você tire as suas próprias conclusões. Mas eu estou falando de Varginha, o caso do ET de Varginha. Cássia Xavier, de 22 anos, está apavorada. As irmãs Valquíria, de 14, e Liliane, de 16, também estão muito assustadas. É a primeira vez que elas voltam a este lugar desde o dia 20 de janeiro, um sábado. Por volta das 2 da tarde, quando passavam por esse terreno baldio, as 3 viram algo muito estranho. E quando a gente estava descendo, a gente foi olhando para trás e viu ele ali. E estava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito, não era assim um homem. Tinha chifres, tinha assim, a pele marrom, parecendo que passou com algum óleo no corpo. Tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho. Se fosse um homem, assim, agachado ali, eu tinha coragem de passar aqui com as 3. A gente cortava e ia embora. Mas uma coisa tão estranha daqui, a gente não teve coragem. Cara, desde criança, velho, eu vivi com isso, assim, de ser um dos casos que eu falava, nossa, que da hora. E na cidade de Varginha existe uma praça. E nessa praça é como se fosse a Praça do ET, que eles chamam lá. Se você é de Varginha e tá escutando a gente, se eu tô falando o nome da praça errado, se tem algum outro nome, me fala, mas é uma praça que tem esculturas, assim, de alienígena, que a galera se aproveitou também e falou, cara, vamos ganhar uma grana. Então, tem ambulante com chaveirinho de ET, tem as paradas, assim. E o lugar que a minha mãe trabalha é na frente dessa praça, então quando eu fui lá, sei lá, da última vez, alguns anos atrás, eu lembro de ter visto a praça. Então, tipo assim, é um caso que eu acho muito doido e talvez seja um dos casos que tenha muita informação sobre e existe um acobertamento do governo, assim, existem teorias e teorias do que aconteceu, do que o governo escondeu, enfim. Mas, por favor, dá uma explanada aí no que aconteceu nesse caso do ET de Varginha, que pessoalmente é o meu preferido. Esse é loucura, hein, Felipe? Esse aqui é digno de filme de Hollywood, cara. Exatamente. Deviam fazer um filme desse caso aí, de verdade. Exatamente. Esse é o maior caso ufológico brasileiro e também é considerado um dos maiores casos ufológicos do mundo. Ou seja, realmente é uma história muito longa. Eu trouxe alguns pontos, até mesmo antes do avistamento principal, né, que é o que foi pra mídia, mas hoje já se sabe que houve outros avistamentos antes daquilo acontecer, que eu vou contar isso. Então, antes de eu falar da parte mais famosa do caso de Varginha, dia antes do avistamento mais famoso, que saiu em todas as mídias, em um sítio que era tocado pela Oralina de Freitas e o seu Eurico de Freitas. Numa noite eles estavam de boa vendo TV e quando eles foram dormir, eles viram uma movimentação muito estranha no gado. E aí eles foram ver o que era, e lá eles viram um OVNI com as luzes apagadas e que não emitia nenhum som. E o mais legal é que ele tinha um tamanho de mais ou menos, de um ônibus, cara. Tipo assim, era gigante. E eles ficaram lá vendo aquele objeto por 40 minutos, mais ou menos. E, de repente, o OVNI simplesmente só acelerou em uma velocidade, assim, inimaginável e sumiu e rumo à rodovia Fernão Dias, que é onde já entra o segundo avistamento no mesmo dia, na mesma semana que aconteceu o caso de Varginha. Quando ele foi para essa avenida, no momento existia um cara na avenida Fernão Dias e ele tava indo para a cidade de Varginha, né? E ele avistou o OVNI caindo na frente dele. Tipo assim, ele só viu o OVNI caindo, ele pegou o carro e entrou numa rua de barro. Ele era apaixonado por questão de avião, dirigível, e ele até achou que fosse isso. Então ele quis ajudar a pessoa, talvez poderia ter sofrido um acidente, e quando ele chegou lá, ele tomou um susto, porque quando ele chegou lá, assim que o OVNI
OVNI caiu, já tinha o exército e os bombeiros já estavam lá. Ou seja, já é um caso completamente diferente do que a gente tinha nos outros dois. Porque quando ele viu um objeto grande, prata, e tinha exatamente o tamanho de um ônibus como o outro tinha dito. E lá, um dos soldados pediu para que ele se retirasse e não falar nada para ninguém do que ele realmente viu. Hoje a gente tem essas informações porque esse cara muito bom revelou isso, né? Então, mas o mais legal é que são dois de uma família, outra pessoa que viram a mesma coisa sem se conhecer, sem ter uma linha direta de conexão, certo? E pra que eu contei isso primeiro? Porque, como eu disse, o caso de Varginha é um dos mais importantes da ufologia brasileira e até mesmo do mundo. Estima-se que desse caso apenas foi descoberto 40% da história, que existe muito mais história sobre esse caso, que realmente aconteceu, e agora eu vou falar o que de fato aconteceu no dia 20 de janeiro, lá em Varginha, que é o caso principal que todo mundo conhece. Era dia 20 de janeiro, em 1996. 3 meninas alegaram ter visto um ser estranho, baixinhos e de olhos vermelhos, que não se parecia com nenhum outro animal conhecido. Uma das meninas descreveu: era marrom a cor, era baixinho, estava agachado, mas era baixo. Eu tinha a impressão que era uma coisa assim muito mole, que dava a impressão que ia estourar. A pele era lisa e os olhos vermelhos, que olhou para nós. Foi coisa assim, rápida. Foi de bater o olho e falar: é assim e pronto. Não tinha como ser humano, nem ser um animal. É disso que eu gosto. Eu gosto de descrição, no detalhe. Eu tô vendo o ET na minha frente aqui, cara, com a sua descrição. E isso já bate com a primeira história que eu contei lá atrás, que eu vi exatamente um ser que tinha olhos vermelhos. Eu não tive todo esse espectro de noção, mas eu vi exatamente o que elas quiseram dizer. E após isso, elas foram para casa, chamaram a mãe e falaram: mãe, a gente viu o diabo? Porque para umas crianças, viram um monstro desse no meio do nada, é o diabo. E a mãe foi lá até o local, e lá ela sentiu um cheiro forte de amônia e algumas marcas no local, assim, meio que espalhado como se fosse um líquido. Foi quando o morador próximo do terreno disse para a mãe o seguinte: que os bombeiros já tinham levado aquele bicho fedido, olha para você ver, que já traz uma relação com o cheiro. Nesse mesmo dia, começou a rolar uma movimentação muito estranha do ESA, Escola do Sargento das Armas, que pela cidade começou a rondar, e as polícias também começaram a vasculhar o local, né? Durante tudo isso estava acontecendo, teve uma das maiores chuvas de granizo que foram registradas, uma das mais fortes na cidade de Varginha. E a gente não sabe se tem relação com os alienígenas ou algo nesse sentido, mas um dos policiais, o senhor Marco Eli Xerez, foi até a casa para se trocar porque ele se molhou, né, com a chuva. E quando ele voltou para a ronda, por volta de 8 horas da noite, eles deram de cara com outro ET, e eles conseguiram pegar esse ET. Tanto é que, nesse caso, o Marcos, ele, sim, nunca tinha visto algo nesse sentido, ele foi logo pôr na mão no ET, sem se proteger. Eles pegaram esse animal estranho e bizarro e levaram pro posto de saúde, né? Eu fico pensando a galera que chegou lá com... Já tomou BCG, meu filho? Tipo, a gente não sabe o que é isso, a gente não sabe como curar ou como tratar esse ser, porque ele já estava meio debilitado. Então, eles pegaram esse ET novamente e levaram pro hospital principal de Varginha, aonde vários dias começou uma movimentação de carros federais, os carros do exército, e tinha até tanque, tá bom? Tinha até tanque perto do hospital. E aí, pra mascarar o hospital, eles fecharam algumas alas do hospital que só pessoas tinham um certo acesso, e eles disseram pra mídia que era uma exumação de um corpo e que precisavam de vários legistas naquela sala por ser um corpo muito importante pro exército. E o exército em si só estava lá porque eles estavam prestando homenagem a esse corpo. Ou seja, pra mídia e pra população, era só mais alguém importante do exército que eles falaram. Entendeu? Só que precisava de 8 tanques para estar lá, tudo fechado, vamos lá. Acredita-se até hoje que foram capturadas 3 criaturas, uma sem vida e outras 2 com vida. Elas foram transferidas para a Unicamp depois desse tempo que eles passaram lá na Unicamp, Universidade de Campinas, em São Paulo. Tem gente que fala que a Unicamp é a área 51 do Brasil, porque tudo que acontece de estranho, eles levam para lá. E alguns depoimentos disseram que depois alguns homens de terno americano vieram para Varginha para poder colher certos depoimentos das pessoas que viram isso. Então tem até essa lenda aí dos homens de preto, né? Que eles vieram para Varginha para poder tomar conta do caso, junto com a Força Aérea Brasileira, o exército em si, né? Os Estados Unidos não deixam a gente levar
uma, né, cara? Tem que vir aqui. Tanto é que existe uma história que lá naquele canal que eu indiquei do Edson Boaventura, que ele mostra um dos soldados falando que um dos corpos foram para os Estados Unidos para pesquisa. Então um ficou no Brasil e outro foi para os Estados Unidos. O mais louco é que lembra que eu te falei daquele policial que tocou no ET? Então, sim. Ele faleceu dias depois, aos 23 anos, por conta de uma infecção generalizada. Ou será que foi queima de arquivo, Felipe? Mais uma vez fica aqui a pergunta. Não sabemos, porque até então ele poderia ter pego alguma superbactéria, algo nesse sentido, e ele morreu logo em seguida, algumas semanas depois. Sem falar que um ano depois, para encobrir tudo isso, né, o exército disse pra mídia que, na verdade, o ET de Varginha era um homem, e era um homem com problemas físicos, que é um morador da cidade, e ele tinha apelido de Mudinho. Ele tinha alguns problemas físicos e aí as meninas viram o Mudinho, não viram um ET. Então essa foi o que o exército disse pra mídia, que é mais bizarro ainda. E de fato hoje, esse é um dos casos mais foda de ufologia, tanto é que a cidade de Varginha hoje respira OVNIs, né? A cidade virou meio que turística por conta disso. Então, eu até queria te ouvir também falar sobre isso, Felipe. Tipo assim, se você ouviu alguma história, ou se você chegou a ver algo lá em Varginha no pouco tempo que você ficou. Não, tudo que eu sei, assim, disso é de quando eu voltei lá adulto. Porque quando eu morei lá, de fato, eu não lembro de nada, porque o caso é de 96, certo? Isso. Eu devo ter morado lá em Varginha, talvez ali por volta de 97, 90, por aí. Então era muito recente, eu não sei, e apesar de ser muito recente, eu era muito criança. Eu sou de 92, então, tipo, eu era muito novo, assim, devia ter, sei lá, meus 4, 5 anos... 6 anos, sei lá, era muito novo. Então eu não tinha noção. Mesmo se tivesse acontecendo muita coisa, eu de fato não teria muita noção do que era. Mas o que eu vi, cara, agora, voltando lá depois de adulto, voltando assim pra visitar a minha mãe, porque sempre que a gente vai pra lá, às vezes a gente passa, mesmo que a minha mãe não more em Varginha, ela mora numa cidade menor do que Varginha ainda, que fica lá próximo, a minha mãe trabalha lá. Então já teve vezes da gente encontrar com a minha mãe em Varginha e depois ir de lá juntos, né? E a cidade é isso, cara, é isso que eu te falei, tipo, eles têm muitas coisas turísticas a respeito disso e tal, mas eu nunca conversei com nenhum morador de lá, enfim, eu só conheço a minha mãe, que trabalha lá, então eu não tenho muita contribuição nesse sentido. Mas eu acho muito louco, cara, como esses casos, eles vão crescendo justamente porque, vamos supor, eu tô falando você aqui de um ponto de vista cético, que eu não acredito na maioria dessas coisas, só que, tipo, o papo que a galera traz é tão fake quanto às vezes os fatos, sabe? Então às vezes o cara, para acobertar o negócio, ele inventa outro negócio. Essa história, cara, do Mudinho, cara, é muito tosco, sabe? O jeito de acobertar o negócio. Então, cara, se você vai de fato acobertar uma coisa, pode não ser OVNI, pode ser qualquer outra coisa, vem com uma desculpa melhor, sabe? Vem com um outro papo, porque só a tentativa de esconder o negócio, você... É tipo assim, eu vou esconder uma mentira com uma mentira pior ainda. Uma mentira que parece mais mentira do que essa aqui. E aí acaba dando força para as teorias e tal, enfim. Mas eu acho muito doido porque existem de fato esses fenômenos que as pessoas não conseguiram explicar ainda. E eu acho isso, apesar de não acreditar que tenham sido OVNIs, eu acho extremamente curioso e eu acho muito louco que tem gente estudando isso para tentar descobrir, né? Até pegando um gancho seu, lembra que eu comentei sobre a lei de proteção de informações confidenciais? Ela Sim. tem a data limite de 25 anos. E a gente, em 2021, completamos 25 anos desse caso. Ou seja, a qualquer momento pode ser que saia as informações completas desse caso. Eu quero foto, cara. Eu quero ver a exumação do corpo, saca? Sim. E isso, até muita gente fala sobre questões assim de teoria da conspiração, que você parar pra pensar que 2021 seria um ano tão louco pra liberar artigos alienígenas, eu acho que não. Eu acho até que o governo sabe dessas informações, a comunidade ufológica está fazendo uma pressão para que eles liberem esses arquivos, porque eu acho que esse é o melhor momento para trazer à tona para a população, visto que até mesmo os Estados Unidos já deram uma abertura de afirmar que existem OVNIs, não OVNIs do jeito
que a gente espera, né? Mas que existem sim esses fenômenos de objetos voadores sem identificação. Então eu acredito que 2021 para 2022 a gente vai ter grandes saltos em relação à comunidade ufológica. E quem sabe esse caso é importante, cara. É importante a gente explicar aqui, gente, o termo OVNI e o termo UFO, né, UFO, que é o termo OVNI em inglês, ele não necessariamente eu estou dizendo pra você que é um alienígena, eu estou dizendo pra você que eu não consegui identificar. OVNI é objeto voador não identificado. Já tiveram vários casos que a galera disse ser isso e no final os caras descobriram era drone, era, sei lá, várias coisas. Então, não significa OVNI, não significa necessariamente isso. Mas é o que a gente tá dizendo aqui. Não conseguiram identificar e as desculpas pra dizer que não são boas o suficiente pra descartar a opção OVNI. E eu acho que é aí que tá a beleza disso tudo. A gente não sabe nada. E a verdade está lá fora. Exatamente. E por isso vem a pergunta: a gente está sozinho no universo? Eu particularmente acredito que não, por conta de a vastidão do universo. É muito improvável você pensar que só a gente teve a sorte, só a gente teve a condição de acontecer. Pode ser que a gente nunca tenha o contato exato, físico, com OVNIs, mas hoje em dia é meio que muito difícil você não acreditar que exista vida fora da Terra. Não estou falando de vida bacteriana ou algo nesse sentido. Estou falando de vida realmente inteligente ou próximo da inteligência. Quem sabe, talvez a gente tá sozinho no universo vasto, que eu não concordo. Eu acho que não é bem assim. E você, Felipe? A gente tá sozinho no universo? Acho que eu te convenci, hein? Um dia eu vou te convencer. Cara, eu vou tirar a minha carteirinha de cristão aqui, porque a gente, como cristãos, a gente acredita na Bíblia e ela sendo a verdade. E aí existem várias pessoas e estudos teológicos que dizem que não temos base, pelo menos na Bíblia nós não temos base para a vida fora da Terra. E aí esse pensamento que eu vou compartilhar aqui, talvez pessoas mais sensíveis, cristãos mais sensíveis possam discordar, e tudo bem, porque eu não sei se é e você também não é, porque Deus não te contou tudo na Bíblia, brother. Ele te contou o que a gente precisava saber pra viver aqui e pra resolver a nossa vida. O que tem depois, a gente não sabe. Então, tipo, é muito doido, porque a Bíblia, quando ela chega no final, depois que rolou tudo que é pra rolar, ela diz que existem novos céus e nova terra. E aí, quando Deus fala que tem um negócio que não tem explicação, não tem nada na Bíblia, eu fico pensando, cara, tipo assim, existem milhões, bilhões de galáxias por aí, cara. Eu não acho que nós, nesse plano que nós estamos, na história da humanidade, eu não acho que nós vamos ter contato com nenhuma vida extraterrestre inteligente. Quando eu tô dizendo vida inteligente, são seres como a gente mesmo. Não tô falando de bactéria, porque isso tem, né? Como você falou. Mas eu acho muito doido pensar que na crença que eu tenho, depois que acabar tudo isso, Deus vai revelar pra gente uma porrada de coisa que às vezes a gente fica pensando, tipo assim, nossa, achei que era eu, a princesinha, o floquinho de neve na Terra, especialzinho. E, cara, tem muito mais coisa por aí, saca? E eu fico pensando, tipo, cara, a gente ainda vai descobrir muita coisa mais pra frente, assim. Eu acho isso muito louco. Eu acho esse conceito muito louco. Eu acho que talvez seja muita presunção nossa achar que somos só nós, saca? Eu acho isso. E até um pensamento cristão, para poder complementar essa ideia que você trouxe, é que a gente acredita que Deus é algo extremamente poderoso, extremamente bondoso, extremamente construtor, físico, químico, e quando a gente eleva o padrão e fala que existem comunidades ou sociedades intergalácticas que conseguem chegar a 20 mil km por hora, a gente eleva o padrão de Deus. Então a gente coloca Deus num padrão assim que é muito maior do que a gente imagina. Então até mesmo a própria ufologia vem trazendo o conceito de Deus para próximo da gente. Não afastar Deus, mas trazer Deus para dentro desse conceito, porque de fato precisou de alguém colocar uma sementinha para a gente ter todo esse espaço que a gente tem hoje. É com esse papo filosófico que a gente vai chegando no final aqui. Eloy, muito obrigado, cara, foi muito da hora. Esses casos são muito loucos. Vamos deixar umas indicações pra galera. Eloy, indique coisas aí, filme, canal do YouTube, qualquer coisa que você queira indicar pras pessoas que curtem esse tipo de assunto e que querem mais. Diz aí. Tá, vamos lá.
Primeiramente, eu quero agradecer o espaço, mais uma vez. Obrigado ao convite aí, Felipe. Obrigado aos ouvintes que chegaram até aqui, me ouvindo falar várias histórias. E eu quero dizer mais uma vez que eu não sou um especialista, tem várias pessoas que vocês podem buscar. Eu indico 2 pessoas. Uma pessoa que é um canal que chama Enigmas e Mistérios no YouTube, que é do Edson Boaventura Jr., que é um dos maiores ufólogos do país, certificado pelo mundo afora. Então ele é um cara que tem muita propriedade para falar sobre o assunto. E outro para aquelas pessoas que pensam igual o Felipe, que são um pouco mais céticos, quero indicar o canal do Space Today, que fala muito sobre o espaço, sobre por que não existem extraterrestres. Então, 2 visões legais para trazer para a galera. Uma série que eu quero indicar é Arquivo X, é um clássico, eu sou apaixonado nessa série. E quero convidar vocês para seguirem o meu Instagram, eloy.vidal, para conhecer melhor sobre o meu trabalho como design. E se quiser falar comigo sobre aliens, pode me chamar no inbox que eu estarei super disponível para falar com você. É isso aí. Eu vou indicar, cara, eu vou ficar mais no campo da cultura pop mesmo. Eu vou indicar 2 filmes. Eu vou indicar um filme que pra mim já é um clássico e que é um dos filmes que, cara, o momento que ele te choca e ele entrega a parada é maravilhoso, assim. É um momento que é um filme que ele constrói a tensão o filme inteiro e aí, tipo, sei lá, nos últimos 15 minutos é o que entrega o negócio e, tipo, é sensacional. É um diretor foda e eu tô falando de Sinais, do M. Night Shyamalan. Pra mim, puta filme. A galera fica meio puta com o final, que eles falam que é uma solução meio idiota. Você pode não gostar, achar que é boba, mas eu acho genial, assim, eu curto muito esse filme. E os Sinais eu não sei, tá? Onde tá, em que streaming que tá aí, deem seus pulos, mas o outro filme é um filme que saiu no ano passado, cara, e que ele é um original do Prime Video, que ele se chama Na Vastidão da Noite. Esse filme, ele é basicamente o seguinte, ele mostra uma cidadezinha pequenininha nos Estados Unidos, na década de 60, e eles mostram 2 personagens. Um personagem é um radialista e a outra personagem principal, ela é telefonista. E aí acontece uma noite em que a cidade inteira vai para um jogo de basquete no estádio lá, porque é aquelas cidades bem pequenininhas, americanas mesmo, que é bem forte culturalmente e tem torce pelo seu time ali. E enquanto a cidade inteira vai para esse jogo, o cara que tá fazendo a rádio, ele tá na rádio lá sozinho e ele começa a escutar umas frequências muito loucas que você não sabe o que é. E ao mesmo tempo que o cara da rádio começa a escutar, essa menina que é telefonista também começa a escutar e eles meio que se juntam pra tentar entender o que tá acontecendo na cidade. E ele tem aquele ar bem no ar, assim, de cidadezinha pequena, é OVNI ou não é? O que tá acontecendo? A gente tá sendo invadido. E o filme, ele é o primeiro trabalho do diretor Andrew Patterson, e cara, ele é assim, ele não é um filme que tem muita ação, ele é um filme mais de diálogo e de direção, cara. Ele consegue por 1h porque o filme é pequenininho, eu acho que é 1h20, 1h30 mais ou menos, ele consegue por esse tempo todo te deixar tenso até o final, e no final ainda eu acho que ele entrega uma coisa bem interessante, assim, e cara, é excelente esse filme. Ele se chama A Vastidão da Noite em português e em inglês The Vast of Night, tá no Amazon Prime Video, você pode procurar aí, é sensacional. Cara, é isso, queria agradecer mais uma vez o Eloy pela participação. Sigam aí o Eloy, a rede social dele tá descrita aí na descrição do post, assim como as redes sociais, a minha rede social e do CoffeeX. Sigam a gente também, deixe seu comentário se você curtiu, pede pro Eloy voltar, enche o saco aí do CoffeeX pra gente trazer ele de volta, se você curtiu esse papo. E se você quiser mandar uma mensagem que não seja um comentáriozinho apenas nas redes sociais, vocês podem mandar e-mail, porque eu sou velho, eu gosto de e-mail. Você manda um e-mail pra coffeexpodcast@gmail.com e eu posso ler o seu comentário aqui em algum episódio futuro. E enfim, é isso. Muito obrigado. Eloy, dê o seu adeus aí pra galera. Valeu, terráqueos. E só a última coisa, busquem conhecimento. Busquem conhecimento, é isso aí. A verdade está lá fora. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Este podcast foi editado por Orelha, o Estagiário. Edições de podcasts e criação.